O Internacional se reapresentou nesta terça-feira visando o clássico contra o Grêmio no próximo fim de semana e possui algumas dúvidas para a montagem do time titular através do técnico Cacique Medina. Fabrício Bustos aguarda o registro do BID, o boletim informativo diário da CBF. Enquanto isso, Gabriel Mercado volta a treinar e se torna uma opção para o técnico uruguaio. Os cascudos vêm ganhando chances de tomarem conta da escalação no próximo fim de semana, enquanto Tyson vive um drama pessoal que pode afetar a participação dele no clássico do próximo fim de semana. Enquanto isso, o Inter também se movimenta no mercado de transferências e faz o primeiro movimento para adquirir em definitivo Bruno Mendes junto ao Corinthians. Esse é o Diário do Inter KTO, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu começo relatando esse dia de reapresentação do Internacional, pensando no clássico do próximo fim de semana contra a equipe do Grêmio. Antes eu convido você a assistir um vídeo que eu gravei na terça-feira à tarde, falando sobre a escolha que Medina precisará fazer, e é uma escolha conceitual para a escalação que começa jogando o clássico. Ele pode colocar em campo o time que ele vinha desenhando ao longo dos últimos jogos, ou então ele pode colocar em campo uma equipe mais cascuda, mais experiente. E nos bastidores do Beira-Rio, essa possibilidade de um time mais vivido, de um time mais cascudo, vem ganhando força. Então a gente deve ter, por exemplo, Moisés de titular na lateral esquerda, Rodrigo Dourado de titular no setor do meio-campo, um time com mais personalidade. Essa deve ser a opção e é isso que está sendo relatado nesse momento nos bastidores do Beira-Rio. Mas eu começo a falar sobre esse período de preparação na defesa. Fabrício Bustos ainda não saiu do BID e essa é a grande expectativa da direção colorada para o jogo do próximo sábado. Se tem a ideia e se tem um otimismo em relação ao registro do jogador até sexta-feira, que é o prazo limite. Não deve acontecer nenhum tipo de problema até lá para que o Bustos não seja registrado. Ele sendo registrado é titular, mas é uma situação que precisa de observação, porque até o momento não aconteceu esse registro. Restam ainda algumas documentações juntas da AFA, questões contratuais dele com o Independiente, mas que o Departamento Jurídico do Internacional garante que até o fim de semana irá resolver. A outra alternativa que o Inter tem, por exemplo, para a lateral direita, é Gabriel Mercado, que voltou a treinar depois de ter uma parada por conta de uma lesão muscular. Voltou a treinar, está à disposição e é uma opção para Medina visando o clássico do próximo fim de semana. No último clássico Grenal, por exemplo, que o Inter venceu por 1-0 com o gol de Tyson, o Mercado entra no intervalo como lateral direito e faz uma boa partida. Então, um jogador que também entra nessa linha de cascudos, de jogadores experientes e que podem ser cogitados para participar desse ambiente de clássico Grenal. Não tendo a confirmação ainda de Bustos, não tendo a definição de quem vai jogar na defesa e podendo aí ter o retorno do Gabriel Mercado, a gente fala sobre a outra dúvida que o Inter tem no time. E é uma dúvida que é por uma questão muito mais delicada, tá? Que não tem a ver com o futebol, que é o Tyson. O Tyson ele foi liberado do treinamento dessa terça-feira porque ele passou por uma tragédia pessoal. Ele perdeu o irmão de 39 anos, o Leandro, que foi morto em Santa Catarina. Eu não vou aqui entrar nos detalhes da morte, até porque eu não tenho muitas informações em relação a isso. Tudo que eu posso falar a respeito disso é desejar os nossos sentimentos para o Tyson, para a família do Tyson, que é uma família sensacional. Eu já tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas do círculo familiar do Tyson, são pessoas muito do bem. O próprio Tyson é um cara que valoriza muito essa relação familiar e é um cara muito do bem também. Então, naturalmente, o Tyson foi liberado por conta dessa tragédia, né? Ele viajou, foi para Pelotas resolver detalhes, enfim, e trâmites, e prestar solidariedade, prestar apoio para a família. Não foi uma morte simples, né? Não existe morte simples, mas é uma morte em um contexto complicado. Ele foi morto, ele tem 39 anos, foi de repente. Então, e pela ligação que o Tyson tem com a família, é um problema que gera muita preocupação, é um drama familiar
que o Tyson está vivendo e que vai ter que ter o tempo dele para poder assimilar isso. E o Grenal, evidentemente, que é algo secundário dentro de todo esse ambiente. A tendência é que o Tyson jogue o Grenal, tá? A tendência é que o Tyson retorne aos treinamentos ao longo dos próximos dias e esteja liberado para o Clássico Grenal. E aí tratando do menos importante desse processo, que é o envolvimento do Tyson no time, no futebol. A ideia é que ele esteja no Grenal, mas é uma situação complicada, uma situação delicada, é um drama que vive o jogador e que ele está resolvendo junto de sua família. A gente repete que deseja o melhor e os nossos sentimentos para a família do Tyson. Vamos falar sobre Bruno Mendes para fechar o noticiário do Internacional, porque o Alexandre Ernest, nosso colega do Vozes do Gigante, está abrindo o canal no YouTube dele, inclusive agora, vai lá, te inscreve no canal dele, que é Alexandre Ernest, fácil de achar. Ele trouxe uma informação importante, ele é muito bem informado em relação ao Internacional, de que o Inter fez o primeiro movimento para buscar a compra do Bruno Mendes. E esse movimento é avisar o Corinthians de quanto o Inter está disposto a pagar. O Corinthians quer algo em torno de 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos desse jogador. Existe inclusive uma discussão, uns dizem que é 6, outros dizem que é 4, entre 4 e 6, tá? Mas o Inter já avisou que não vai pagar esse valor e a gente sabia que o Inter não ia pagar esse valor. Para ficar com o Bruno Mendes, o Inter vai pagar de 2 a 3 milhões de dólares. E o Inter avisou o Corinthians, segundo o Ernest, dessa intenção. Qual é a ideia colorada? É aguardar o fato do Corinthians não receber nenhuma proposta pelo Bruno Mendes, principalmente no mercado europeu. Eles não vão querer ficar com o jogador porque não está nos planos deles. E aí o Inter faz uma proposta, 2, 3 milhões de dólares, e fica com 50% dos direitos econômicos do jogador. Foi isso que o Inter sinalizou já para o Corinthians. Então começa uma movimentação pela compra em definitivo desse jogador, o Bruno Mendes, que foi titular, um dos melhores jogadores do Inter na temporada passada. Para fechar, vamos falar de KTO. Tá valendo ainda a nossa promoção lá na aba Comunidade, se você confere. Quem acertar a maior odd no mês de fevereiro, tá? A maior odd no mês de fevereiro, não importa o valor que tu apostar, tem que acertar uma odd alta. Quem acertar essa odd alta ganha R$100 de cashback, tá? Então, manda pra gente no e-mail, vai lá na aba Comunidades, que você tem detalhes de como participar dessa promoção. Tem muita gente já mandando odds boas, odds altas, algumas não tão altas assim, então dá pra jogar ainda, tem jogo. Então vai lá, participa dessa promoção que você pode ganhar R$100 de cashback do Adupla e da KTO. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, beleza? Aliás, semana Grenal a gente vai ter conteúdos extras. A gente faz em média 4 vídeos por dia, vou dar um spoiler. Vai pintar 5 vídeos por dia a partir de agora na semana Grenal, fechado? Beijo!